Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Eu estou aqui para que nós possamos ter aquela aulinha, continuidade do nosso evento sobre grandes guerras. Ontem nós vimos a Primeira Guerra Mundial e hoje a gente vai falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Vou tentar ser mais incisivo, vou tentar ser mais focado. A gente vai encerrar um evento um pouquinho antes hoje, porque eu estou com viagem marcada para o Paraná. Vou organizar tudo que eu estou zarpando ainda hoje para que eu possa, junto a policiais, militares, dar aula em Cascavel. Inclusive, uma delas será para as militares, na sexta-feira, será transmitido e você vai poder assistir a uma lista maravilhosa de resolução de exercícios, tá ok? Deixa eu só colocar aqui no YouTube para que eu possa, junto a você, responder todas as dúvidas como nós costumeiramente fazemos e você começar a me babar dizendo que eu sou uma pessoa muito legal e que eu tento fazer sempre o melhor para você, tá ok? Deixa eu colocar aqui no YouTube. Pô, tô achando que tá meio escuro aqui esse ambiente. Deixa eu jogar aqui no slide, ver se eu aumento aqui a incidência de luz, que eu tô achando um pouco escuro, tá ok? Um pouco escuro. Agora você vai ver que não vai mudar nada, certo? Mas eu pelo menos tentei. Pelo menos tentei. Acho que deu uma melhoradinha, né? Acho que ficou um pouquinho mais claro ou pelo menos menos escuro, tá ok? Ou pelo menos menos escuro. Quem é que tá aí? O Juan Santos tá aí, o Miguel tá aí, o Foxer tá aí, certo? O Miguel Arcanjo, já falei também, tá aí. A Aniele, boa tarde, Aniele. O Gabriel, sempre presente, sempre bastante efetivo, certo? Fazendo aí a nossa monitoria. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a nossa primeira questãozinha, né? Nossa primeira questãozinha. É o tempo que eu vou aqui colocando, porque saiu o engate da minha mesa. Vou colocar aqui o engatezinho da mesa. Pronto, já está tudo projetado, tá tudo ok. Peguei a canetinha e vamos ler uma questão mais fácil do que você pode imaginar, que é uma questão sobre Segunda Guerra Mundial. Pegar aqui a nossa canetinha, responder a primeira questão. Na Segunda Guerra Mundial, você sabe muito bem que essa Segunda Guerra Mundial aqui, ela vai de 1939 até o ano de 1945, que ela é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Para muitos historiadores, sequer há uma divisão entre Primeira e Segunda Guerra. O que você tem é uma grande guerra com um período de trégua, que vai de 1919 até o ano de 1939, certo? E você sabe muito bem que essa Segunda Guerra Mundial, ela é dividida em dois blocos, certo? Ela é dividida em dois blocos. De um lado, eu tenho as potências que eu chamo de potências do eixo, e do outro eu tenho aqueles que se aliaram para derrotar as potências do eixo, certo? Que são os aliados. Então, potências do eixo e aliados. O eixo nada mais simples, né? Basta lembrar o nome do vigia aqui do prédio, seu Roberto. Ok? Seu Roberto. Eixo Roma, certo? Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Newton, por que que esses três países se aliaram? Vamos pegar o Japão em busca de um desejo expansionista no Pacífico. Vamos pegar a Alemanha agora querendo saciar o seu desejo de revanche, aqui é o revanchismo germânico, e vamos pegar a Itália que foi alvo de uma vitória mutilada.
Newton, que é uma vitória mutilada, acabou sendo vitoriosa, mas não recebeu aquilo que esperava como prêmio de batalha. Então eu tenho Itália, certo? Comandada por Benito Mussolini. Eu tenho a Alemanha, comandada aí pelo seu brother, Adolf Hitler. E eu tenho o Japão, comandado por Hirohito, os três juntos, definindo-se como potências do eixo. Aí eu tenho os aliados. Inicialmente são quem, Newton? Por favor. Inicialmente eu tenho a Inglaterra e a França, juntas pelos horrores vividos na Primeira Guerra Mundial e também porque são os países à frente da Liga das Nações, órgão criado em 1919. Quem mais, Newton, estará presente aqui? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Posteriormente, após o rompimento de um acordo firmado com a Alemanha, e também os Estados Unidos da América. Então, União Soviética e Estados Unidos já lutaram lado a lado antes da Guerra Fria contra o inimigo comum, que são as potências do eixo. Beleza? Newton, cada um aqui tem um motivo diferente, porém tem um inimigo comum que é a Alemanha. Olha como a questão é fácil. Ela está querendo que você saiba quem eram os países que compunham o eixo. Então vamos lá. Alemanha, Itália e Japão. Resposta correta da primeira questão. O item D de dado, o item D de doido, que essa questão não vai cair mais nunca para uma prova da SpaceX, mas é o pontapé inicial, o nosso ponto de partida, para a gente falar de assuntos mais pesados, tá ok? Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. Os combates da Segunda Guerra, aí ele te dá a datação, ocorreram principalmente na Europa, um dos fatores pelo qual os Estados Unidos são considerados os grandes vencedores tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. E no Oceano Pacífico. Mas esse conflito pode ser considerado mundial. Por quê? Vamos lá. Eu era para ter falado no evento passado. Você tem as grandes guerras mundiais. Você tem a Primeira Guerra Mundial, Primeira World War, e você tem a Segunda Guerra Mundial, World War. Tá ok? Quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, a época em que esse conflito ocorreu, não fazia muito sentido eu chamar de Primeira Guerra. Era simplesmente conhecido como a Grande Guerra, certo? Newton, só isso, só a Grande Guerra. Não tinha primeira, porque ainda não tinha tido segunda. Então era ela e pronto. Newton, por que essas guerras são chamadas de guerras mundiais? Por quê? Porque elas envolvem tanto direta quanto indiretamente, certo? Indiretamente, todos os continentes habitados. Newton, por qual motivo? Porque eu tenho a presença de soldados das colônias africanas e asiáticas, eu tenho o apoio dado pelos países da América lá, China, certo? Eu tenho o atingir do mercado consumidor, que para muitos, tem como principal ligação o oceano, então essa guerra acaba de maneira direta ou indireta, atingindo todas as pessoas, atingindo todos os países, atingindo todos os continentes, mesmo que de maneira diferente. Vem aqui comigo no item A. Não era possível a nenhum país manter-se neutro. Tem país que mantém a neutralidade, certo? Sem problema nenhum. Tem país que mantém a neutralidade. É mais difícil para um país europeu manter a neutralidade, porém não é impossível. Diante do choque entre Alemanha e Itália e Japão versus os liderados por Inglaterra e França, alguns países se mantêm neutros, como é o caso da Suíça, por exemplo. Então o item A não sacia a nossa informação. Item B. Todos os países do Ocidente tiveram parte de sua população dizimada nos confrontos e contaram mortos e feridos durante o conflito, e mesmo após o seu desfecho. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial. Participa. Ok? Participa. Só que eu não posso considerar que parte da população brasileira foi dizimada.
Newton, o que é que significa ser dizimada? Ser massacrada ao ponto da população ser reduzida de maneira absurda. O termo dizimar vem de reduzir a 10%. Não. A nossa força expedicionária brasileira participou junto dos Estados Unidos de batalhas principalmente na Itália. Mas a guerra ocorreu em território europeu, não permitindo assim que eu possa afirmar que a população brasileira, que é o meu exemplo, tenha sido dizimada. Portanto, o item B também não atende às minhas angústias, satisfações, desejos e almejos, ok? Item C. Os países participantes envolveram suas colônias americanas. Opa! Suas colônias americanas, suas colônias africanas, suas colônias asiáticas. Eita, Newton. Será? Será? Será mesmo? Vamos ver. Nos conflitos, estenderam as ações armadas a todos os continentes oceanos. Vala-me Deus. Tá certo isso aqui? Os países participantes, cadê minha canetinha? Envolveram suas colônias americanas, africanas e asiáticas nos conflitos, estenderam as ações armadas, deve ter um E bem aqui, e estenderam as ações armadas a todos os continentes oceanos. Cara, leve a mal não, mas essa ação armada aqui, ela vai se dar na África, certo? Ela vai se dar na Ásia, certo? E ela vai se dar na Europa. Porém, se você parar para pensar, certo? A América, ela não vai ser alvo, certo? Dessa atuação armada, de maneira alguma. Item D, certo? Mas eu tenho que conferir o texto dessa questão, acho que é meio estranho. Item D. Os seus efeitos políticos e econômicos, como assim, Newton? Ora, eu acho que eu posso condensar os dois aqui, ó. Guerra Fria. Uma das principais características pós-Segunda Guerra Mundial. Atingiram as diversas partes do planeta, certo? Em maior ou em menor intensidade. E provocaram alterações importantes nas relações internacionais, durante, obviamente, e após os conflitos. Deixa eu te dar o toque aqui. Vem comigo. Newton, quando é que o Brasil ele adentra a Segunda Guerra Mundial? Para começar, a Segunda Guerra Mundial está dentro da história brasileira, inserida dentro do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então a Segunda Guerra ocorre totalmente dentro do Estado Novo. Só que você deve lembrar que o Estado Novo é um regime ditatorial, baseado principalmente no regime fascista do Benito Mussolini. Você concorda comigo? Então, baseado muito no fascismo do Benito Mussolini. Tranquilo? Perfeito? Newton, o nosso ditador Getúlio Vargas, quando adentra a guerra, adentra no ano de 1942. Além da alegativa do afundamento de navios brasileiros, está também a forte pressão dos Estados Unidos. Tanto uma pressão político-diplomática, quanto um incentivo econômico, inclusive com a concessão de empréstimos. Empréstimos esses, empréstimo esse, né, que será utilizado para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Ok? Então o Brasil ele tem uma compensação. Por que, que o Brasil é tão importante? Porque eu tenho em território brasileiro essa região aqui, que além de tudo é muito estratégica geopoliticamente, porque é equidistante, perto da Europa, perto da África, perto dos Estados Unidos, que é o Nordeste brasileiro. Então é uma forma dos Estados Unidos incentivarem, certo, o Brasil a entrar na guerra do lado deles e assim garantirem uma maior proteção
dessa região que é tão importante, que é o Nordeste brasileiro, perfeito? Só que não acabou por aí não. Vou contar para você uma curiosidade. A época, o Brasil, ele demonstrou um sentimento muito forte de xenofobia, aversão aos estrangeiros, aversão à cultura estrangeira, aversão a negócios estrangeiros. Newton, mas era de todo e qualquer estrangeiro? Não. Dos estrangeiros ligados a potências do eixo. Ou seja, no Brasil ficou meio complicado você ser italiano, alemão ou japonês. Inclusive, em alguns locais, revoltas ocorreram contra população que tivesse essa origem. Não só fisicamente, com relação à integridade física do indivíduo, mas como também aos seus negócios. Se você acha que eu estou mentindo, eu vou te dar aqui um forte sentimento xenófobo presente no Brasil naquele momento. Uma explicação para isso. Que explicação seria? Aqui em Fortaleza, capital do estado do Ceará, nós tivemos um movimento chamado Quebra-Quebra de 42. Ou seja, a população foi ao centro da cidade depredar, vandalizar comércios daqueles indivíduos que tinham os seus nomes, as suas origens ligados a potências do eixo. De vez em quando, sobrava até para um e para outro, né? Fulano de tal nem alemão é, mas tem um nome esquisito, mesmo sendo polonês, estava inserido no meio do quebra-quebra, certo? Era alvo. Uma coisa também que eu gostaria que vocês lembrassem e se quisessem vocês pesquisassem, certo? Alguns times do Brasil tinham nomes que faziam referência a potências do eixo. Exemplo, o time do Palmeiras e o time do Cruzeiro. Ambos se chamavam Palestra Itália. Se eu não me engano, foram fundados em 1917 e 1921, certo? Só que no ano de 1942, que é o ano em que o governo Vargas, inclusive de maneira muito contraditória, declara guerra ao eixo, fica basicamente impossível sustentar essas nomenclaturas. Então, o Palestra Itália Paulista vira Palmeiras e o Palestra Itália Mineiro vira Cruzeiro. Por quê? Pela presença do nome Itália, que é uma potência associada ao eixo, dentro, certo, de território brasileiro. Ok? Então, há um sentimento de xenofobia. Newton, mas o Vargas não era muito mais ligado ao fascismo italiano? É, mas o Vargas é muito mais ligado aos investimentos para captar o desenvolvimento econômico brasileiro, ok? Então, ele entra na guerra associado às potências do eixo, ok? Então, meu querido, resposta da segunda questão, o item D de doido, o item D de dado, certo? O item D de leve a mal. Inclusive, né, a gente vai ver que durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil rompe relações, certo, com a Alemanha e ainda participa como combatente, né? Rompe relações com a Alemanha e ainda participa como combatente. Inclusive, meus queridos, eu coloquei aqui, certo, no meu Instagram muito recentemente, deixa eu ver se eu acho com facilidade aqui para você, uma dica que eu achei bem legal, uma dica de história, Ver se eu acho aqui. Eu não lembro se foi aqui ou se foi no Você Sabia, certo? Deixa eu dar só uma olhada aqui bem rapidão. Itens arquivados, só para você ter uma informação, para ver como é o Você Sabia que eu promovo aqui no meu Instagram, certo? Olha aqui o que é que eu coloquei. O Brasil já tem um histórico de participação em guerras. Já havia participado, inclusive, da Primeira Guerra Mundial. E quando participou da Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi o único país da América do Sul a entrar como combatente. O restante dos países da América do Sul, como Bolívia, Equador, Uruguai e Peru, se resumiram a romper relações com a Alemanha. Mais uma vez, o Brasil entra numa guerra como combatente, mas, obviamente, ao entrar contra as potências do eixo, novamente também rompe relações com a
Alemanha. Então o Brasil rompe relações com as potências do eixo a partir do ano de 1942. Tranquilo? Perfeito? Tá tudo isso lá no meu Instagram. O Brasil, como nação, ou só a população na Segunda Guerra, tinha um certo ranço das nações do eixo. Acabei de explicar, né, Miguel? A gente teve um forte sentimento de xenofobia. Inclusive, citei para você a mudança dos nomes de Cruzeiro e Palmeiras e o quebra-quebra de 42 ocorrido em Fortaleza. Mas, Newton, eu nunca escutei quando eu estava estudando lá história no meu colégio, Centro Educacional Pintinho de Ouro, a respeito desse quebra-quebra ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Porque à época era muito incomum que você encontrasse liberdade de imprensa no Estado Novo. Então, muitas manifestações contrárias, certo, aos estrangeiros ou descendentes de estrangeiro das potências que compunham ao eixo, não eram divulgadas em jornais. Por quê? Porque imperava a censura, certo? Eita, que esse homem é trabalhador. Tô aqui trabalhando, dando gás. Já dei aula de manhã, tô dando aula à tarde, já viajo à noite, já dou aula na semana. O importante, meu querido, é ter condição de, comprar o que você quiser na hora que você quiser, coisa que você vai ter quando você for oficial do glorioso Exército da República Federativa do Brasil. Então vamos lá, vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão. Ah, ainda tinha um item E. Os únicos países que se mantiveram afastados da luta foram Estados Unidos e União Soviética, tá errado. As chamadas superpotências, que representavam a força do capitalismo e do socialismo. Pelo contrário, até entraram juntas na batalha, né? A chamada Segunda Guerra Mundial teve seu início em setembro de 1939. Sabia disso? Que a Segunda Guerra Mundial começa mais precisamente no dia 1º de setembro do ano de 1939, quando a Rússia invade a Polônia. Sabia disso? Lembra que eu falei para você que eu ia dar um bisuzinho? Bisuzinho. Bisuzinho do Niltinho. Decore 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Apaziguamento. Neutralidade. Isolacionismo. Apaziguamento, neutralidade e isolacionismo. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar só a primeira letrinha de cada. O A de apaziguamento, o N de neutralidade, o I de isolacionismo. E vamos atribuir cada uma dessas letrinhas, que na verdade é uma palavrinha, a um país. Apaziguamento, Alemanha. Neutralidade, Estados Unidos. Isolacionismo, União Soviética. Me explica agora, Newton, por favor. Fiquei curioso. Eu quero saber o que significam esses termos, essas palavras, essas coisas lindas que você acabou de falar. Vamos lá. A Liga das Nações promove uma política de apaziguamento com a Alemanha. Como se dissesse, já humilhamos ela demais, vamos deixar ela caminhar um pouquinho com as próprias pernas. Não vai dar merda não, ela sabe que a gente tem condição de fazer o mal para ela. Tá certo. Neutralidade é a postura adotada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, certo? Não entram no início do conflito, pelo contrário, querem aproveitar o conflito para enriquecer ainda mais, vendendo para a Europa e, quem sabe, colocando a cabeça para fora da merda que é a crise da década de 30, tá ok? Isolacionismo é a postura adotada por países, principalmente os que compõem a Liga das Nações, tentando isolar a União Soviética no cenário internacional, para que ela não ganhe prestígio e influência e possa ser realmente, naquele momento, um ator protagonista no cenário global. Ok? Newton, vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Para começar, a Segunda Guerra tem raízes na Primeira Guerra Mundial e essas raízes estão ligadas a uma semente. E essa semente é o Tratado de Versalhes, que impõe seríssimas humilhações à Alemanha. Você concorda comigo? Concordo.
pelo Tratado de Versalhes, pelo Tratado de Versalhes, pelo Tratado de Versalhes, certo? Você vai ver que o Adolf Hitler, que agora governa a Alemanha, não poderá fazer com o Estado alemão o que ele quiser. Não poderá. Por exemplo, existe entre a Alemanha e França uma área que obrigatoriamente deve ser desmilitarizada para evitar hostilidades na fronteira. É uma área cortada pelo rio Reno, um rio que corta a Alemanha e França, e que deve ser desmilitarizada. Desmilitarizada. Nilton, como é o nome dessa área? Renânia. 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 Então, a desmilitarização da Renânia é uma imposição do Tratado de Versalhes. Ok? Que foi que aconteceu? O Tratado de Versalhes, além da desmilitarização da Renânia, diria mais. A Alemanha não pode ter armas pesadas, tanques, aviões e navios. É um contingente muito reduzido desse tipo de aparato. Não pode extrapolar o seu exército com mais de 100 mil homens. E você vai ver que todos que são suboficiais e soldados terão uma vida militar de no máximo 13 anos. Para que eu não tenha aí aquele sentimento de seguir carreira, aquele sentimento militarista puro. Não vou ter. Ok? Então são imposições do Tratado de Versalhes. Só que a Liga das Nações olha para a Alemanha e diz assim: essa bichinha foi tão humilhada. Olha, bichinho, quer militarizar a Renânia, ou seja, quer colocar soldados alemães, quer fortificar militarmente uma região que deveria ser desmilitarizada. É a França. Rapaz, a gente construiu aqui uma defesa fora do comum chamada linha Maginot. A Alemanha nem que militarize a fronteira toda vai conseguir transpor. Massa. Deixa a Alemanha militarizar. A Alemanha disse assim, opa, militarizamos a Renânia. Vamos em busca de uma expansão territorial? Vamos em busca de fortalecer o nosso Estado alemão, que ficou tão debilitado pós Primeira Guerra Mundial? Vamos em busca do Terceiro Reich? O primeiro Reich foi a formação do Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich foi a unificação alemã na década de 70 do século XIX. Vamos em busca do Terceiro Reich, a busca pelo espaço vital, que é a parte do território europeu e mundial que deve ser habitada pelos germânicos, pelos arianos, pela raça pura, porque existia todo aquele mito que vem desde o século XIX de superioridade racial. Ok? Aí o que a Alemanha fez? Não podendo invadir nenhum território, a Alemanha, através de um acordo político com a Áustria, anexou o território austríaco aos seus domínios. Essa política de anexação pacífica, baseada no referendo feito junto à população austríaca, é chamada de Anschluss. 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 Política de anexação territorial austríaca aos domínios alemães. Então a Alemanha, brincando, foi lá, militarizou a Renânia, anexou a Áustria. Parou por aí? Parou não. Parou não. O que é que a Alemanha vai fazer? A Alemanha vai invadir a Tchecoslováquia. Não existe mais República Tcheca e Eslováquia. Aí as potências europeias, Inglaterra e França, decidem convidar a Alemanha, certo? Para tomarem uma decisão. Se a Alemanha pode ou não pode consolidar essa invasão. E se podendo, o que a Alemanha não poderia mais fazer. Então se convencionou aqui, certo? Em uma conferência, que é a conferência, certo? Conferência de Munique, Conferência de Munique, do ano de 1938, certo? No ano de 1938, para que se discutisse o seguinte: dentro dessa Conferência de Munique de 1938, certo? O Adolf Hitler, ele ficaria responsável pela condução dessa invasão à Tchecoslováquia, ok? Mas, pensa comigo. Só que ele estaria naquele momento proibido de qualquer passo a mais. Então a Liga das Nações disse o seguinte, quem é o Hitler?
não busque nenhuma nova conquista. Você já tem mais do que você podia. Militarizou a Renânia, anexou a Áustria e agora está com domínio sobre a Tchecoslováquia. Ok? Só que deixa eu te falar uma coisa. É estranho explicar dessa maneira, mas eu vou tentar te explicar. A Liga das Nações pediu para que Hitler não invadisse, querendo que ele invadisse. Newton, eu não entendi nada. Sabia-se que na busca por esse espaço vital, Hitler, muito provavelmente, caminharia suas tropas em direção à Polônia, país criado pelo Tratado de Saint-Germain pós Primeira Guerra Mundial. Só que também se sabe que na Polônia há um forte interesse soviético. Então a Liga das Nações diz assim: vai Hitler, invade não, duvido tu invadir. Macho, é muito parecido quando sua namorada diz assim, ó, ei, tu vai fazer o quê? Aí tu diz, eu vou jogar bola. Ela tem certeza? Aí tu diz, sim, vou jogar bola. Posso ir? Ela, pode, vai. Vai. Ela diz, vai, querendo que tu não vá. A Liga das Nações fez o contrário, disse, não vá, querendo que Hitler fosse. Porque no próprio instante que Hitler atacasse a Polônia pela frente ocidental, a União Soviética poderia se sentir desrespeitada e ter os seus interesses conflitados, provavelmente atacaria também a Polônia. Então teria um embate entre o Exército Vermelho e o Exército Nazista, promovendo assim um enfraquecimento dos dois. E a Liga das Nações, os países capitalistas liberais, matariam dois coelhos com uma única paulada. A Alemanha nazista e a União Soviética, já stalinista, se chocariam, se enfraqueceriam e seria muito mais fácil impor a dominação aos dois. Então esse Hitler, acha, duvido tu invadir a República Tcheca. Tu sabe que não pode? Tu vai, é? Vai nada, eu duvido, vai? Vai, duvido. Vai nada. Como quem diz, vai, macho. Quero ver tu se fuder. Haha! Haha! O que não sabia é que Hitler tinha feito um curso com o próprio Satanás, certo? É que Hitler tinha feito um curso, certo? Não, Miguel, quebra-quebra de 42 não tem chance de cair, não. Foi uma ilustração. Miguel, não leve tudo ao pé da letra, não. Certo? Rapaz, olha o que é que aconteceu. Olha a esculhambação. Se esperava que Hitler tomasse mais um posicionamento, né? Só que nessa época, ainda era possível você firmar acordos sem que o mundo soubesse. Somente entre as duas partes, acordos ali bilaterais. Bilaterais. Certo? E é nesse momento que entram os ministros Ribbentrop e Molotov, pelos respectivos lados alemão e soviético. Hitler, certo? Envia uma proposta a Stalin de que ambos invadissem a Polônia sem que se agredissem, meio que dividido aquele território de acordo com seus interesses. Newton, como é o nome desse acordo? Você que é normal só conseguirá responder até aqui. Mas você que é o Homem-Aranha do Alphacom consegue responder até aqui. E o Miguel Arcanjo, que é o Thanos, responde até aqui. Até o que não pergunta, ele responde. Como assim, Newton? O nome do pacto é Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético. Simplesmente vamos invadir, não vamos se agredir. Só que a prova pode te perguntar com outro nome. Qual é o nome dado a esse pacto? Acordo ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Então vamos ver. A Liga das Nações está olhando e disse assim, ei, meu irmão, olha a onda, velho. É doido, doido. Hitler vai invadir mesmo, bicho é doido, ó, meu irmão, é doido. Hitler é doido, compadre. Hitler vai invadir mesmo, o negócio é doido.
Cadê a União Soviética? Vixe, meu irmão, a União Soviética começou a mobilizar as tropas dela, ó. Vai dar treta, Vetinho. É sal, vai dar treta, Vetinho. Liga das Nações, olhando, né? O que é que vai acontecer quando o Hitler invade a Polônia e a União Soviética não avança contra os exércitos alemães? A Liga das Nações não tem uma saída, senão aceitar a desmoralização e declarar guerra à Alemanha. Então a política de apaziguamento e negociando, deixando que Hitler fizesse o que ele quisesse, não deu certo. E os Estados Unidos, em Newton, tava lá na dele, vendendo para todo mundo, tentando sair da crise. Neutros. Não se metiam em acordos europeus. E a União Soviética? Estavam querendo isolá-la, para que ela não crescesse em influência, gerando socialismo para o restante do planeta. Então essas três políticas foram políticas fracassadas, tá ok? Vamos responder em carioca, certo? Vamos responder a questão, tá ok? Vamos lá. O sucesso do isolamento político e econômico dos movimentos fascistas e sua relativa tolerância às manobras militares dos liberais que antecederam o início da guerra em 1939, em aliança com os países socialistas. Meu Deus, Newton. Meu Deus, Newton. Vamos ver aqui de novo o sucesso do isolamento político e econômico dos movimentos fascistas e sua relativa tolerância a manobras militares. Meu irmão, tá tudo errado, mano. Tudo errado. Tudo errado, Newton. Não acredito, Newton. Tá tudo errado. Item B de biscoito. O apoio estratégico das democracias liberais, quem são? Estados Unidos, Inglaterra, França. Aos regimes totalitários que se aliavam para combater o socialismo soviético, em franca expansão no leste, ameaçando o capitalismo ocidental de cunho liberal, eita, e intervencionista. Se tudo tivesse certo que não tá, o final já estaria errado. Eita, compadre. Eita, compadre. C. A alta das exportações alemãs para parceiros, certo? Comerciais que estavam fora da Europa Ocidental, que impulsionou o governo nazista a imprimir uma política imperialista que visava estabilizar as tensões da Ásia e norte da África. O que é que tem a ver? Nada. Newton só pode ser o item D. Por quê? Você sabe se é o último? Newton eu tô vendo, é o último. Nem tudo que parece é, meu querido. A expansão cultural alemã, motivada em parte pelo Tratado de Versalhes, que se mostrou capaz de refrear o conflito até meados da década de 30, quando o partido nazista foi expulso do poder após romper acordo com os liberais. Meu irmão, aqui não está tudo errado não, está mais do que errado. Para começar, Tratado de Versalhes, humilhação. Como é que vai gerar uma expansão cultural alemã? Segunda coisa, em 33 o Hitler assume o poder. Como é que o partido perde o poder na década de 30? Certo? Então entender também não é vixe, Newton, doido, Márcio, tem resposta não. Tem. Vixe, Newton, doido, Márcio, tem resposta não. Tem. Quer ver? Quer ver como tem resposta? Meu querido gafanhoto, quer ver como tem resposta? Olha aqui, ó. O item é de helicóptero, né? Não, meu querido, o helicóptero é nosso, a gente bota o nome que quiser, bota com H, bota sem H, bota com cuspe, bota sem cuspe, bota com areia grossa, bota de todo jeito. O fracasso da chamada política de apaziguamento, eu falei dela? Falei. O que é a política de apaziguamento? Rapaz, é o seguinte, meu irmão. É toda vida ficar passando a mão na cabeça de quem erra. Isso é política de apaziguamento. A namorada. O namorado começou a olhar para outra menina. Ah, o bichinho tá só olhando. Quem é que nunca olhou pra gente bonita, né? Só que ele tá olhando, quase querendo entrar no útero da menina. Tá feio, tá errado.
Não, bichinho, ele não tem maldade. A namorada que pegou, certo, uma mensagem do namorado para outra menina. Não, isso é só amiga dele, ele não tem maldade. Certo? A namorada que pegou o namorado caminhando no shopping com outra menina. Ah, que é isso, coincidência, eles encontraram um ao outro no shopping, passando pelo corredor, né? O meu namorado tava aqui vendo essa loja, com o meu nome da loja Intimíssima, loja de lingerie. Ele deve estar querendo comprar para mim. Passa a mão na cabeça, corna, que tu vai ver. Aí, de repente, certo? Flagra o namorado e a namorada dela, o namorado e a namorada dela, né? Aos beijos dentro de um carro no meio de uma rua deserta. Não, isso aí o bichinho engasgou, devia ter saído da piscina. Aonde, macho? A última piscina tem 14 quilômetros de distância daqui. Não, mas isso é uma respiração boca a boca. Você acha que ficar passando a mão vai dar resultado? Aí um dia o namorado disse assim, olha, eu queria te dizer que eu estava apaixonado por ela, notei que você nunca fez nenhuma objeção, então achei que você não gostava mais de mim, agora estou com ela, vou casar com ela, e você foi? Corna, exatamente. Vai passando a mão na cabeça para tu ver. Então, o fracasso da política de apaziguamento que permitiu aos governos nazifascistas relativa liberdade de movimento em suas manobras. Isso não foi, pessoal, só a Alemanha, não. Por exemplo, a Itália, antes da guerra, conquista a Abissínia, região que hoje corresponderia à Etiópia, certo? E a Liga das Nações não fez nada, até porque não podia. Não tinha força para isso. Em suas manobras de anexação territorial, antes de setembro de 39, que é a data de início da guerra, originando tensões, não é tesão não, que origina tesão é Viagra. Viagra, tensões. Tensões é o quê? Conflito. Que desembocaram na guerra. Perfeito, resposta correta, o item E. E você, malandramente, achando que era o item D de dado. Malandramente. Ora, menino. Ora, menino. Malandramente. Né? A bichinha. Não, ele tava aí, ele só é uma amiga dele, né? Só uma amiga dele, né? Nem assim não, meu querido. Sheila, minha querida, beijo pra você, né? Miguel, você acha que a moça tá sendo corna? Tá nada, Miguel. Tá nada. Tá nada. Depois ele casou com ela, certo? E ficaram. Até porque, né? Acontece muito em relacionamento à distância, né? Relacionamento à distância é bom pros quatro, né? Nilton, como assim pros quatro? Para você, para ela, para o amante dela e para sua amante. Então, relacionamento à distância. Se vocês têm essa mania de querer viver um relacionamento à distância nessa idade, né? 17, 18, 19, 20, 21, a tendência de dar merda é de 110%. Ai, Nilton, meu Deus, Nilton, mas a minha namorada tá longe. Ela tá longe de você, mas pode ser que tenha alguém perto dela, né? Ai, Nilton, mas eu sinto tanta saudade dela. Tem gente que não sente, porque mata essa saudade muito rapidamente. Nilton, eu vou dar um dislike, eu vou sair, eu vou embora. Você está acabando com a minha vida. A verdade dói, mas só na hora. O chifre, ele é constante. E se você for corno, meu querido, você vai virar referência da rua que você mora. Nilton, eu nunca entendi. Corno é que nem poste, corno é que nem parede pintada de cor diferente, corno é que nem estabelecimento comercial, vira referência. Como assim, ó, tu caminha, do lado daquela loja, tu dobra à direita. Como assim, ó, aquela casa que tem um poste em frente. Como assim, uma casa que tem um muro pintado de roxo, né? Aí quando o caboclo é corno, aquela casa vizinha é o cara que foi corno, você vira referência. Você vira referência. Tá ok? Passou na SpaceX, não namora. Você suspende o seu namoro. Nilton, eu não quero acabar com a bichinha. Suspende. Certo? Pede efeito suspensivo. Bandeirinha, bandeirão. Quem namorar é filho do cão. Se tu beijar outra boca, tu vai comer todas as porcarias do mundo. Certo? Então, por favor, pelo amor de Deus, não namore. Não namore, certo? Não namore. Eu disse se for à distância, é bom para os quatro. Para você, para ela, para o amante dela e para o amante sua, se você conseguir, né? Vamos lá, porque por enquanto você é feio, mas quando você for concursado, você vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Próxima questão. Essa questão que eu acho que é a questão de número 4, né? Pronto, o microfone acho que falhou aqui. Uma questão muito legal. É uma questão muito educada.
É uma questão muito cavalheira. Newton, como assim? É uma questão que maltrata, meu querido. É uma questão que maltrata, certo? Por quê? Porque você diz, eu sabia de tudo isso aqui. Pois é, mas ele está dizendo que a maioria é verdadeira mesmo. Você tem que saber o que é falso. Então vamos lá comigo. Item letra A. A de amor. A de Aisquis. Newton, Aisquis é com I. O bombom é meu ou é seu? Então eu posso chamar ele do que eu quiser. Aisquis. Certo? Item A. O Extremo Oriente, o Japão, no Extremo Oriente, né? No Extremo Oriente, o Japão, derrotado na guerra, além dos prejuízos materiais e humanos, sofreu ainda a ocupação norte-americana de 1945 a 1952. Para quem não sabe, isso ocorre antes do Plano Colombo, né? Quando, a partir principalmente da década de 50, por conta do cenário da Guerra Fria, os Estados Unidos começam a ajudar financeiramente o desenvolvimento japonês, certo? É uma espécie de plano Marshall, certo? Aquele plano de reconstrução europeu, só que voltado para a Ásia, principalmente para o Japão, tentando diminuir a influência da China, que é um país dito como socialista dentro do cenário asiático. Então o item A está verdadeiro. Tão verdadeiro quanto a sua declaração de amor à cremosa. Verdadeiríssimo. Item B. B de Boston. B de Boston. Boston. Tá ok? Vamos lá. Em dezembro de 1941, certo? Inclusive, meu irmão, tem um filme sobre isso. Meu brother, pense num filme ruim. Ai, Nilton, hoje vou acordar, tô a fim de fazer uma coisa ruim. Eu não sei se eu dou uma martelada no meu testículo ou se eu vou assistir Pearl Harbor, certo? O do filme do Ben Affleck. Mas sem brincadeira, eu tô na dúvida. Eu não sei qual é pior. Mas eu não tenho mais. Pense no filme pra odiar. O filme desconstrói todo o contexto histórico do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Mas o filme ruim. Newton, vale a pena assistir? Vale, né, macho? A pessoa diz que a gente tem que saber, né? O que é ruim para tentar não repetir. Mas eu não sou partidário que eu tenho que experimentar tudo para saber o que é ruim, não. É por acaso que eu tenho que ir até o Japão a pé para saber que é longe? Não, se alguém já foi e me disser, eu tô acreditando. É por acaso que eu tenho que passar a língua no tobogã de Gillette e gargarejar, né? Listerine com álcool depois para saber que vai arder? Não. Não. Então eu já acredito. Se você quiser assistir, é um filme ótimo. Ótimo, meu Deus. O Ben Affleck com aquela atuação, estilo Nicolas Cage, horrível o filme. Mas diz respeito a esse período aqui, ó. Em dezembro de 1941, os japoneses ambicionando a plena hegemonia no Pacífico Oriental, lhe falei, é um projeto emancipacionista japonês, certo? Atacaram Pearl Harbor, a maior base naval norte-americana no Pacífico Sul. Exatamente, fator determinante para a entrada dos Estados Unidos na guerra ali no final de 41, início de 42. Acertamos, Newton, acertamos. Acertou o quê, cara de chibata? Se a questão já falou, tá tudo certo, menos um. A gente quer errada, hein? A gente quer errada, Arigó, Panguã. A gente quer errada. Vai aí namorar à distância? Vai aí namorar à distância pra tu ver a esculhambação que não vai ser pra tua vida, certo? Vamos lá. Item C. Durante 239 dias, eu vou logo avisando uma coisa aqui, meu irmão, para você não ficar chocado, né? Newton, eu vou fazer conta para saber se são 239 dias. Rapaz, geralmente quando esses números quebrados são dados na prova como informação, eles são verdadeiros. A questão ainda pode ter outro erro, mas não um erro ligado ao número. Tá ok? Vamos lá. Dias entre setembro de 1944 e maio do ano seguinte, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros estiveram na Itália combatendo o nazismo. Monte Castelo, Piamontese.
A entrada do Brasil na guerra se deu contra o eixo, em agosto de 42. Mesmo ano do quebra-quebra de 42, mesmo ano em que os países mudaram de nome, mesmo ano em que Vargas recebe empréstimo para a construção da siderúrgica em Volta Redonda, mesmo ano que Vargas decide romper relações e declarar guerra ao eixo, mesmo ano em que o Estado Novo atuava e os Estados Unidos começam a montar base no Nordeste brasileiro. Portanto, o item C é verdadeiro. Nada, ele quer o falso, animal. D. Visados pelos nazistas em virtude das doutrinas racistas sobre a pureza ariana, os judeus foram perseguidos, encarcerados e executados em massa pelas tropas de Hitler. Inclusive, o massacre de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial se chama de Holocausto. Na verdade, não só durante a Segunda Guerra, mas ali, durante o período anterior à Segunda Guerra, a ascensão nazista, se chama de Holocausto. E eu sou doido para visitar os maiores campos de concentração da Segunda Guerra. Eu vou para Berlim? Não. Até porque os campos de concentração estavam longe dos olhos da população de Berlim. O maior campo de concentração que você pode visitar está em Auschwitz, na Polônia. Auschwitz, na Polônia. Beleza? Massa. Então aqui ele está fazendo referência ao Holocausto. Certo? Antes mesmo da guerra, tiveram seus bens confiscados pelo Reich, que é o governo. Foram proibidos de exercer profissões, humilhados publicamente e confinados em bairros fechados, os guetos, né? Cercados de altos muros e de arames farpados. E ele completa os guetos. Tá correto. Newton, então, não tem resposta. Deixa de ser burrinho. Item E. O plano proposto pelo presidente norte-americano foi inviabilizado por diversos acordos paralelos e principalmente por pressão da França e da Inglaterra. As convenções resultaram no Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha culpada pela guerra e criou uma série de determinações que visavam enfraquecê-la e desmilitarizá-la. E aí? Deixa eu falar uma coisa para ti. O item é verdadeiro. Eita, Nilton! A questão não tem resposta. Tem. Mas, Nilton, o item A é verdadeiro que eu sei. O item B é verdadeiro que eu sei. O item C é verdadeiro que eu sei. O item D, idem. E o item E é certeza. Então não tem resposta. Macho, aprende uma coisa. Isso aqui que você chama de pergunta, questionamento, cadê minha canetinha bem ali, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui se chama comando. Ele é o comando da questão. Se você não entender o comando, você não vai acertar essa questão de maneira consciente. O item é verdadeiro, o B é verdadeiro, o C é verdadeiro, o D é verdadeiro e o E é verdadeiro? É. Só que a resposta dessa questão aqui é o item E. Por quê, Newton? Por conta do comando. O comando está dizendo que as afirmações são corretas sobre a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes é referente à Primeira Guerra Mundial. Então, por mais que seja uma informação verdadeira, ela não diz respeito à Segunda Guerra. Ela diz respeito à Primeira Guerra Mundial. Tornando assim o item E, por mais que seja um item verdadeiro, um item que não atende o que foi pedido no comando da questão. Ok? Perfeito, pessoal? Deu para entender o que eu acabei de falar? Deu para entender? Deu para entender, né? Melhor entender sem dar, mas se você porventura tiver essa vontade, deu para entender? Respondam. 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 Respondam, por favor. Certo? E aí? Por favor, para todos que estão assistindo, que estão aqui mergulhados em likes desse Brasil varonil, me diga aí o que é que vocês acharam desta questão cuja resposta está no comando. O que é que vocês encontraram aí
Essa resposta da questão está no comando, meu querido. Perfeito. Aqui é o Facom. Aqui não é bagunça, até uma bagunça organizada e voltada para o aprendizado do aluno, beleza? Deu para entender, né? Não basta você saber, não basta você saber. Você tem também que saber responder questões. Responder questões. Eu quero lançar uma enquete aqui, certo? No chat. Qual é a melhor sobremesa que vocês acham? E o que é que tem a ver? Macho, é o seguinte. Eu dei aula de manhã. Aí na hora do intervalo eu tive que formatar as questões do intervalo da tarde, do evento da tarde. Preparar meu almoço, almoçar e ainda dar uma limpadinha na casa. Porque eu fico só em casa, né? A minha esposa trabalha, eu fico só em casa. E eu tô morrendo de vontade de comer uma coisa doce. Então eu quero lançar uma enquete. Se você quisesse comer uma coisa doce, gostosa, como sobremesa, o que é que você comeria? Lançada a enquete, vamos para a nossa próxima question. Próxima question. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma pausa para beber água. Pausa, gente, para beber água. Certo? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa. Opa, o Miguel Arcanjo está perguntando aqui, ó. Professor, como dá para filtrar essas pegadinhas nos comandos das perguntas? Resolvendo questão. Cara, não tem segredo, não tem milagre. Meu irmão e Miguel, foi muito boa a sua pergunta, meu brother. Sabe por quê? Cara, rapadura com castanha de caju. Boa. Boa. Inclusive aqui eu tenho melaço. Acho que eu comi um melaço com queijinho. Miguel, tem coisa que eu posso tentar te explicar 10 vezes, cara. Você não vai conseguir entender, a não ser que você erre, sinta na própria pele. Então você vai ter que resolver questão, cara. Você vai ter que resolver questão. Cada questão resolvida, ela te dará o que eu odeio, assim. Quando o aluno diz, eu peguei 10 questões e não errei nenhuma. Odeio isso, cara. Porque significa dizer que ele ficou estacionado em seu crescimento. Newton, como assim? O cara não errou nenhum, ele está estacionado no crescimento? Tá. Porque se ele tivesse errado uma questão, significa dizer que ele se deparou antes da prova com uma questão que o gerou dificuldade. Então ele poderia evoluir naquela questão, chegando no nível da prova, com um nível mais alto do que ele tinha. Mas já pensou se aquela questão que não estava em nenhuma lista de exercício é apresentada a ele no dia da prova? Outra coisa, pessoal, agora parece brincadeira, mas não é não. Opa, meu notebook está descarregando aqui, deixa eu só botar o carregador, pessoal, bem rápido. Fiquem aí, me aguardem, só pegar o carregador. E sempre deixa o carregador bem rápido. Tô voltando. Eu tô indo. Vou botar aqui antes que caia, senão cai o evento todinho. Pronto. Botei aqui o carregador. Vou agora secar. Você não vê minha cueca sem atenção. Botar o microfone. Botar um microfone aqui e apresentar para você a minha tese, a minha teoria. Aliás, sou tão esperto que eu fiz tudo, né, meu irmão? Só não fechei a porta. Pronto. Agora sim. Portinha fechada. Portinha fechada. Certo? Aqui, voltei. Na sua prova, meu querido, e agora é uma conversa papo reto, viu? Agora é uma conversa papo reto. Então eu queria que você participasse. Na sua prova, você vai encontrar 5 tipos de questão. De verdade mesmo. 5 tipos de questão. Newton, quais são os tipos de questão? Muito fácil, fácil, médio, difícil e muito difícil. Preste atenção, vou até falar devagar para você não achar que eu estou brincando. Que a gente brinca, a gente descontrai, a gente está no meio de uma tarde, certo? Você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você está estudando, você já está ganhando. Eu vou contando curiosidades para você puxar gatilhos no dia da sua prova. Isso é comum.
A gente está trabalhando com adolescente. E adolescente quer aprender de uma maneira diferente. O adolescente não quer aprender como quem sei lá, engoma uma roupa, não. O adolescente ele quer aprender de uma maneira em que ele ative um gatilho mental. Então vem comigo. Você vai encontrar 5 tipos de questão na sua prova. Muito fáceis, fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Pode anotar. Dessas aqui, 2 você não vai identificar. Não vai. São as muito fáceis e são as muito difíceis. Você não vai identificar. Guarda essas 2. Essas 3, fáceis, médias e difíceis, dependem da quantidade de raciocínios para a construção da resposta. Meu irmão, eu trabalhei muito tempo pré-ENEM, numa escola bosta religiosa aqui em Fortaleza. Uma bosta. Sabe, a escola que o pai paga R$ 1.500 por filho estudar? E é uma enganação mesmo. Sem brincadeira, fazendo aqui um desabafo. Aí vinha a coordenadora, certo? Que achava que entendia tudo de educação, mas a única coisa que fez na vida foi passar por uma faculdade de pedagogia particular e dizia assim, olha, você tem que pontuar os seus alunos de acordo com cada raciocínio para botar score numa questão para aluno de terceiro ano do ensino médio. Uma bosta. Do que adianta eu atribuir 5 scores numa questão onde o aluno tem 5 raciocínios fáceis? Não é muito melhor eu encarar como sendo mais difícil uma questão em que o aluno ele tem que consultar os seus alfarrábios mentais para que ele possa responder uma questão? A galera ensina errado. Newton quer dizer que só você é certo? Não. Mas muitas vezes nós, professores, principalmente de história, somos reféns desse sistema que está formando um bocado de mimizento, que está formando um bocado de indivíduo que nem sequer tem senso crítico, que às vezes apoia a ditadura, que às vezes apoia a censura, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Porque passaram tanta mão na cabeça dele que ele agora está achando que o mundo não tem mais dificuldade, não. E você que está assistindo esse evento agora, você deve estar notando que o mundo tem dificuldade. Quando tu estava estudando lá no teu ensino médio, lá no teu ensino fundamental, olha, não precisa decorar não, a história mudou, não é mais decorar não. Aí hoje tu tá aí, ó, para decorar, porque a memorização facilita o entendimento. Não é que a memorização seja o fim, ela é um meio. Porque na hora da prova, se tu memoriza uma data, tu consegue desvencilhar-se de pegadinhas. Você consegue inserir-se dentro do contexto. Entendeu o que acontece? Então as questões fáceis, médias e difíceis dependerão do raciocínio que fará com que você chegue à solução. Por exemplo, quais são os países que compõem as potências do eixo? Pelo amor de Deus, questão fácil. Questão fácil. Tem até mnemônico, Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Fácil. Fácil. Concorda? Uma questão mediana. Certo? Uma questão mediana. Como seria, Newton, pelo amor de Deus, uma questão mediana? Só quem toma na jabiraca sabe como é. Exatamente. O que seria uma questão mediana? A questão te pergunta de que forma a participação do Brasil na guerra contribuiu para a saída de Vargas do poder. Porque você tem que entender por que o Brasil participou, do lado de quem participou, qual era o governo que o Brasil tinha e como a participação depõe contra o próprio governo. Eu vou atacar tropas fascistas, mas eu tenho um governo fascista. É uma questão de média para difícil. Newton, e o que seria uma questão difícil? Seria uma questão que te pede raciocínio com termos que você não conhece. Exemplo, em determinado momento da Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs e soviéticas foram aliadas por conta do Pacto Ribbentrop-Molotov. Você tinha que lembrar tinha que lembrar da invasão à Polônia, do Pacto de Não Agressão e saber que esse Pacto de Não Agressão se chamava, certo, Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, tá ok? Aí vai dificultando. Agora, Newton, você falou de 2 tipos de questão que eu não vou identificar.
Que questões são essas? As muito fáceis e as muito difíceis. Presta atenção, velho. Não é brincadeira. Eu expressei minha indignação com tudo que estão fazendo aí. A galera cobra caro para ensinar aluno a ser mimizento. Não. Não. Certo? Vamos lá. Comigo. De vez em quando o aluno, e Miguel, entenda que você nunca mais vai ter medo disso, viu? Nunca mais vai ter medo disso. Meu irmão, quando você pega uma questão cuja resposta é direta, qual é o ano de início da Segunda Guerra Mundial? 39. Aí você fica, não pode. Não pode. Tem alguma pegadinha aqui. Será que ele quer falar do ano de início? Aí essa questão, que é muito fácil, tu vai achar que é pegadinha. E ela vai tirar o teu juízo. Quando na verdade ela é muito fácil mesmo. Ocorre muito isso em questão de ESA. Assim como quando tu pega uma questão muito difícil, ocorre o contrário. Tu acha que a questão é muito fácil. Se lasca. Exemplo. Tipo de relação comercial em que se estabelece o monopólio entre aquele que explora e o explorador. Entre as opções, escambo. Relação comercial entre explorador, escambo. Aí você vai lá e marca escambo. Como é que pode? O gabarito tá errado. O gabarito tá marcando estanco. Gabarito tá marcando estanco. Não pode. Vou entrar com recurso. Essas são questões muito difíceis. Essas são as pegadinhas. Então, muito cuidado com o comando. O comando diz assim, ó. É verdadeiro com relação à Segunda Guerra Mundial. Aí te dão informação de primeira. Pode ser verdadeira a informação, mas não diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Desculpe, mas o mundo tá mimizento mesmo. Vamos lá. Ao final da Segunda Guerra Mundial, deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá aqui. A Europa perder a posição de liderança mundial. Deixa eu ver que questão é essa. Certo? Acho que eu estou na questão 1, 2, 3, 4. Certo? Questão 5, né? Questão 5. Lembrando que a gente vai encerrar o evento um pouquinho mais cedo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa perdera a posição de liderança mundial, que detinha desde o século XVI, certo? Principalmente com aquela expansão de Portugal e Espanha, e depois com a Revolução Industrial na Inglaterra. Nesse novo contexto, verifica-se perda de importância do petróleo na economia contemporânea. Ainda hoje, o petróleo é o combustível fóssil mais utilizado, certo? No mundo. Mais utilizado. Cuidado, viu? Para a produção de energia elétrica é o carvão mineral, mas como um todo é o petróleo. Tá errado. B. Contínua desmilitarização de uma área estratégica. O Oriente Médio, pelo amor de Deus, meu querido. Ainda hoje se fala da tal questão palestina, que é um dos conflitos do Oriente Médio. Guerra da Síria. Se falou de guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Primavera Árabe, pelo amor de Deus, tá errado. C. Processo de descolonização. Boa. Muito boa. Esse processo de descolonização se dará quando? Século XX. Mais precisamente a partir da segunda metade do século XX. Por quê? Porque as potências europeias saem enfraquecidas, a União Soviética incentiva a independência de países para que eles fiquem do lado dela, e os Estados Unidos incentivam a independência de países para que fiquem do lado dele. Então há um incentivo americano e soviético fora o enfraquecimento europeu, ok? Com a emergência, certo? Emergência, o crescimento da África e da Ásia no cenário mundial. Inclusive, em 1955, Conferência de Bandung, boa parte desses países se dizem não alinhados, surge o terceiro mundo. Ou seja, resposta correta, o item C de casa. Resposta correta, o item C de casa. Item D. Supremacia mundial da América Latina no desenvolvimento científico-tecnológico. Macho, vamos fazer um teste? Para ver como é que você responde algumas questões com besteira, né? Faz o seguinte,
Valeu, Miguel. Fazer o seguinte, ó. Se você estiver em casa, olha na sua casa. Se você estiver no seu quarto, olha no seu quarto. Se você estiver em qualquer lugar, olha no seu lugar. Vamos lá. Eu tô gravando aqui, tô gravando não, tô fazendo ao vivo aqui, né? Do meu escritório, ok? Eu tenho aqui um softbox com duas lâmpadas Philips. Eu tenho um ring light que veio da China, mais um softbox com duas lâmpadas Philips, certo? Eu tenho uma mesinha digitalizadora da marca Wacom, ou é Wacom, é Wacom. Pesquisa de onde é, que é a única que eu não sei. É Pen Tablet, model tal, Wacom Patent, deixa eu ver aqui de onde é que vem. Rapaz, eu não sei não, mas tá escrito em chinês, certo? Não sei se a marca é chinesa não, mas tá escrito em chinês, sem putaria nenhuma. Tá escrito em chinês. Ok? Eu tenho um computador Samsung, né, que é coreano. Eu tenho uma câmera Logitech, que eu acho que é norte-americana, não sei. Eu tenho um tripé que veio da China. Os fios que passam dentro da minha parede não são fios. Cara, cadê os produtos latino-americanos aqui? Quando se fala de tecnologia. Qual é a marca da sua TV? Coloca aí, pessoal, qual é a marca da sua TV? Ou qual é a marca do seu computador? Coloque aí. A marca da TV ou a marca do computador? Para eu saber aqui. Ai, Newton. Minha TV é Sony, japonesa. Minha TV é Samsung, coreana. Minha TV é LG Life is Good, coreana. Cadê, cara? Pelo amor de Deus. Quem respondeu como verdadeiro esse item tá lascado. A América Latina tá muito aquém, certo? Da Ásia, da Europa e da América do Norte em desenvolvimento econômico e científico. Item é relevância da Liga das Nações para equacionar o mais grave para o Mundial. Rapaz, a Liga das Nações foi tão relevante que acabou, né? Tão relevante. Ai, Newton, é que nem as pessoas costumam dizer assim, ó. Meu Deus, eu sinto tanta saudade de locadora de DVD, então por que não alugava DVD? Sentia saudade, mas não alugava. Tinha Netflix, tinha Amazon Prime, tinha Globoplay, tinha Now. Não é a Now, não, é Now, da Claro TV. Ai, Newton, agora eu tô com tanto medo. Esses streams ficam lançando filmes e podem acabar com o cinema. Eu não queria que o cinema acabasse, então vai pro cinema. Então paga pra assistir no cinema. Agora não adianta nada você. Porra, bom mesmo é quando a gente tinha aquele ar-condicionado de caixa. Então botasse na sua casa, não tivesse comprado o Street. Ora, meu irmão. Ok? Então se a Liga das Nações foi tão boa, por que acabou? Por que foi que acabou? Ai, Newton, eu gosto daquele clima do interior. Aquele fogão ali. Põe bota pro carro. Ai, Newton, é porque não tem espaço, põe muda pro interior. Concorda? Se passa, é porque já não atende mais as necessidades. Eu acho que essa aqui é a oitava questão, né? Oitava? Fala-me Deus. Sexta questão. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade. Porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar, o Brasil entra em 42, né? Aí você tem que lembrar, falou de participação brasileira na guerra, falou de FEB, Força Expedicionária Brasileira, certo? Campanha da Itália, parte do 5º Exército Norte-Americano. Essa questão é muito antiga, a resposta é correta, item D. Vamos comentar os outros. A Alemanha declarou guerra ao Brasil em 41. Mentira, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 42. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 41. Na verdade, esses afundamentos aqui eles ocorrem em 42. C. O dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes percas. 6 de junho de 44. O dia D, o desembarque na Normandia, o Brasil não participou. Item E, o governo brasileiro é totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito. Mentira. O conflito se deu durante o Estado Novo e Getúlio Vargas era muito mais aliado ao fascismo. Então, por mais que essa aqui já salte logo aos olhos, as outras têm motivo pelo qual estão erradas. Deu para entender, pessoal? Então não dá para fazer dessa questão uma questão pegadinha, não. Deu para entender? Olha aí, ó. O Miguel tá com um celular Motorola, que inclusive a Motorola, se eu não me engano, a Motorola não, é LG. A LG vai encerrar
as suas atividades com celulares. Tá? O Henrique tem um Samsung, o Miguel tem um Asus. Miguel disse onde é o Asus? Eu nunca pesquisei. Samsung, olha aí. Fechado com coreanos e norte-americanos. Certo? Aí, antigamente, a gente pegava, sei lá, tinha o Siemens, que era alemão. Certo? Então, meu querido, é botar pra voar as bandas mesmo. É botar pra voar as bandas. Vamos lá, próxima questão. O episódio considerado por muitos historiadores como prelúdio, Newton, que é o prelúdio. Eita, agora essa questão é doida. Anegado, ó, dicionário, Google, que é prelúdio. Vamos botar aqui no Google. Prelúdio. Vamos botar no Google. Prelúdio, ato preliminar, primeiro passo. Primeira etapa. Olha, macho. Prelúdio é ensaio, prefácio. Certo? Prelúdio. Então me diga qual foi o evento ocorrido antes da Segunda Guerra que já mostrava como seria essa guerra. A Guerra Civil Espanhola, mano. Entre o general Francisco Franco e os socialistas. Em que a União Soviética tenta, mas muito timidamente, ajudar os socialistas. E a Alemanha testa suas armas ao lado do exército de Franco. Portanto, a resposta correta dessa questão é a Guerra Civil Espanhola. Nota que é muito mais a língua portuguesa do que o seu conhecimento. É uma questão difícil. Difícil, Nilton, difícil. Certo? É uma questão difícil. Nilton, por quê? Porque você tem que, número 1, saber o que é prelúdio. Segundo, saber que a Guerra Civil Espanhola colocou frente a frente os fascistas e os socialistas. Inclusive tem um quadro que narra muito bem isso aqui. Guernica, do Pablo Picasso. Guernica. Certo? Depois você dá uma olhadinha, por favor. Ok? Próxima questão. É a 9ª, né? 8ª questão. 8ª. A gente vai encerrar umas 3h30, que é para dar aquela corrida aqui. Para quem não viu, certo? O pessoal tá aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Professor Ítalo Trigueiro, para quem não conhece, nosso professor de geografia. A gente viaja hoje 3 da madrugada. Ainda tenho que ir no médico, porque eu tive uma lesão, eu rompi o meu músculo da coxa. Por isso que eu vou correndo daqui pro médico. Cara, o Trigueiro me liga. Ó, vamos, nosso voo é 3 da madrugada. Ele me liga, vamos sair daqui meia-noite. Ô, 10h30, cadê? 10h30? Saio daqui 11h30. Para chegar no aeroporto meia-noite. Por quê? Quer ficar bebendo no aeroporto alcoólatra. Alcoólatra. Parar com isso. Assinar a opção que apresenta o acordo político estabelecido entre Adolf Hitler e a União Soviética, no contexto que antecede a invasão da Polônia no período da Segunda Guerra Mundial. Meu querido, pacto de não agressão. Eu vou marcar afirmativo. Eita porra. Tratado de Kiev, não. Pacto de Rudestein, não. Não. Nada de não. Pacto de não agressão ou pacto ou tratado Molotov-Ribbentrop ou Ribbentrop-Molotov. Resposta correta do item é uma questão difícil também. Ou sabe ou não sabe. Não tem pra onde correr. E agora vamos encerrar nosso evento. Certo? 2 questões de formato diferente. Certo? Primeiro, a criação da CSN ocorreu no contexto da Segunda Guerra Mundial? Claro que sim. Um din-din emprestado pela USA, certo? E é o ponto de partida da indústria pesada no país. Beleza, perfeito. Resposta correta. Um dos fatores que levaram o Brasil a entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. Depois vem o quê? Depois vem a Vale do Rio Doce. Depois vem a Petrobras. Depois vem a Empresa Brasileira de Motores. Ok? E aqui, ó, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou na bipolaridade americano-soviética, época de muita tensão conhecida como Guerra Fria. Para alguns historiadores começa em 45, para outros em 47, para outros em 48, para outros em 1949. Viu? Não há um consenso sobre quando se inicia a Guerra Fria. Não há um consenso sobre quando se inicia a Guerra Fria. Beleza, pessoal? Tranquilo? Resposta aqui
correta. E hoje o nosso evento foi um pouco mais curtinho, certo? Mas espero que você tenha gostado. Mas eu odeio essa palavra exposed. Nem fala pra mim, certo? Nem fala pra mim, esse negócio de exposed aí é coisa de gente que não tem coragem de falar na cara do outro o que quer e usa as redes sociais, sob perspectiva de anonimato. Tá ok, pessoal? Então, são exatamente 3 horas e 29 minutos, né? Agora 3 horas e 30 minutos. O tio vai correndo pro médico e a gente se vê aí nos nossos próximos eventos. E lembre, Alfartando Força, aqui é Alfacom, aqui não é bagunça não. Espero que nós tenhamos mais eventos específicos para a SpaceX. Espero que nós tenhamos mais eventos específicos para os militares. E espero, acima de tudo, que você tenha gostado, que você fale bem dessa aula, que você mostre que o Alfacom também é carreiras militares e que tudo de bom aconteça na sua vida, que tudo de bom aconteça com sua família. Excelente aula, Nilton, obrigado. Obrigado, mais uma excelente aula, tamo junto. Certo? E precisando, pessoal, @prof.niltonmatos. Pode chamar que eu tô lá. Valeu.